Fala aí, molecada! Bora trocar uma ideia sobre a primeira partida da final do Campeonato Paulista. Uma ótima noite para vocês, uma excelente noite para o torcedor do Corinthians que termina o final de semana com uma grande vitória, tá? Não vamos banalizar uma vitória no Allianz Parque contra o maior rival do clube, que hoje é uma das maiores potências do futebol brasileiro, que tem um excelente treinador, que tem bons jogadores de primeira prateleira para os times brasileiros e que tem um extra classe, um menino que vai ser craque. Esse tal de Estevão é muita, muita bola, não é à toa que foi vendido pelo preço que foi para o Chelsea. E mesmo assim, o Corinthians, vindo de um jogo na semana, no meio da semana, complicado fisicamente, desgastante mentalmente, uma eliminação na pré-Libertadores da América, o Corinthians consegue fazer um jogo muito decente, estrategicamente muito bom, defensivamente falando, e consegue encontrar numa bola de puro talento de Memphis Depay combinando com o Yuri Alberto para fazer um belíssimo gol e fazer o Corinthians largar na frente nesta decisão do Campeonato Paulista. Obviamente não tem nada decidido, a gente vai falar disso um pouquinho mais no final do vídeo, mas é uma vitória muito, muito, muito relevante. Portanto, chegou aqui, deixou o like, deixou o comentário, atenção aos corintianos e às corintianas que me seguem aqui, por favor, eu quero ouvir vocês, na verdade eu quero ler o que vocês vão escrever por aqui e também se inscreve no canal, dá aquela força quem ainda não é inscrito. Bora lá, trocar uma ideia sobre a escalação primeiro. Obviamente que o Corinthians tem problemas físicos nesse momento da temporada, não pode contar com o Coronado, que seria o reserva imediato do Garro. O Garro foi para o sacrifício no jogo contra o Barcelona, jogou a partida toda, foi importante, é muito importante para o Corinthians, mas nesse jogo era melhor poupá-lo para o cara chegar inteiro para a segunda partida, para a grande decisão na Neoquímica Arena. E com isso, sem o Coronado, o Ramon Dias teve um dilema no meio-campo. Ou você coloca mais um jogador ali, ou adapta um jogador para fazer a função do Garro ou do Coronado no tal losango, ou você coloca mais um atacante. Como o Corinthians tem o costume de jogar no 4-4-2, mas já fez algumas vezes o 4-3-3 nessa temporada, o Ramon optou por um 4-3-3, colocando o Romero na ponta direita, o Memphis na ponta esquerda e o Yuri mais centralizado. Isso também tem a ver com a estratégia de formação do Palmeiras, porque com uma saída de 3 homens, a ideia do Ramon era que os jogadores de frente conseguissem tanto cobrir a ultrapassagem dos alas, quanto também pressionassem, quando fosse preciso, a saída desses 3 jogadores. Estrategicamente, eu acho que foi o certo, porque o Romero é um jogador que, apesar de ser atacante, é um cara que cumpre e não reclama muito bem a parte defensiva, né? Se você coloca o Thales Magno, por exemplo, e desloca o Yuri para a direita, o Memphis mais centralizado, ou ao contrário, o Memphis para a direita, você expõe mais o time. E não era um jogo que o Corinthians queria se expor. Se dessem um papel para o Corinthians assinar no início da partida, um empate no Allianz Parque, o Corinthians teria assinado. Eu tenho certeza disso, porque realmente o Corinthians foi para tentar deixar o jogo o menos perigoso possível. Jogar por uma, duas bolas e tentar, lá ele, né? E tentar encontrar alguma coisa, arrumar alguma coisa, mas o empate já seria grandioso. E até por isso priorizou a estratégia defensiva. O Ramon colocou 3 jogadores no meio-campo, Martínez e Ranieri, que são jogadores mais destrutivos, né? Apesar do Martínez conseguir também fazer a função pela ponta direita quando joga no losango para, enfim, ter mais chegada ofensiva, mas 2 jogadores de desconstrução, 2 jogadores muito bons na recuperação de bola, nas interceptações, e à frente deles o Carrilho. E aí o Corinthians fez o que pôde para parar o Palmeiras de todas as formas. Não que o Palmeiras seja uma equipe extremamente capaz ofensivamente. E aí é uma crítica ao Palmeiras de hoje. Eu acho que o torcedor do Palmeiras tem todo o direito de ficar chateado, porque o Palmeiras é muito dependente do lado direito, das subidas do Mike e das subidas, obviamente, na bola no Estevão. O Palmeiras é capenga. O Palmeiras joga muito mais pelo lado direito do que a capacidade que tem pelo lado esquerdo, e o Palmeiras se torna um time muitas vezes previsível para o seu adversário.
E é nessa previsibilidade que o Corinthians tentou atuar. Volto a dizer, não foi um jogo perfeito, sem erros cometidos. Pelo contrário, o Corinthians sofreu em alguns momentos e poderia ter dado o azar de tomar o gol, ou o Palmeiras poderia ter um pouquinho mais de sorte e ter feito o gol, mas no geral o Corinthians foi muito, muito bem, coletivamente, especialmente também individualmente, cara. E aí eu vou fazer algumas avaliações individuais da partida. Os primeiros 15 minutos de jogo, o Palmeiras teve mais chegada, muito por conta do desequilíbrio que o Estevão gera pela direita, e teve ali umas 2 ou 3 oportunidades. O Mateuzinho, inclusive, salva uma bola debaixo da trave, né? Um chute, acho que foi do Veiga ou do Rios, acho que foi o Veiga, se eu não estou enganado, depois de uma ótima jogada de ultrapassagem do Estevão para cima do Gustavo Henrique pela direita. E depois dos 15 minutos, o Corinthians vai ficando mais confortável no jogo. Também porque demorou um pouco de tempo para o Corinthians entender o ritmo e a velocidade do gramado sintético. Pô, Quesada, até você vai falar do gramado sintético, essa polêmica. Eu não vou entrar muito por aí, a minha opinião eu já falei em alguns programas aqui. Eu acho que o gramado natural é muito melhor, mas mesmo sendo o gramado sintético em bom estado ou boa condição, naturalmente a bola vai rolar mais rápido. E o time que está acostumado a jogar nele vai se dar melhor, especialmente no primeiro momento de encaixe do jogo. E me pareceu que o Corinthians não estava conseguindo controlar os tempos das ações, tanto ofensivamente quando recuperava a bola, quanto defensivamente na hora de marcar o Palmeiras, especialmente porque a bola estava correndo mais rápido. O jogo se torna mais dinâmico. Enfim, mas depois dos 15 minutos o Corinthians conseguiu equilibrar, conseguiu sair, conseguiu ter um pouquinho mais de bola, né? Na posse de bola, se a gente for pegar os números, o Palmeiras não passa dos 60% de posse de bola contra 40% do Corinthians, mas o Palmeiras sempre foi um pouco mais agudo. Como eu falei, o Corinthians foi com uma proposta de tentar encontrar em um lance, um erro do Palmeiras, o seu gol e tentar marcar muito bem, fechando os espaços. Nesta marcação, quem foi muito bem hoje, tá? E a gente critica bastante aqui, e eu ainda acho que precisa evoluir muito para ser titular absoluto, e não ter sombra é um grande problema. Estou falando do Mateuzinho. Mateuzinho hoje foi muito, muito bem na partida. Ele não subiu tanto, não era a proposta, ele tinha que ficar mais ajudando mesmo no setor direito ali a marcação, mas ele foi muito bem. Interceptou, roubou bolas, enfim, estava sempre ali para fazer a cobertura, conseguiu salvar um gol, que praticamente é um gol, e ele foi bem hoje. Então vale a pena a gente registrar, porque criticamos bastante aqui. Eu sei que também muita gente nos comentários critica, e com razão, muitas vezes, mas hoje o Mateuzinho fez uma grande partida. O Gustavo Henrique, na bola aérea, foi muito bem no jogo, mas sofreu bastante, até porque o Estevão caía por ali. Fez um bom jogo. Não foi brilhante, mas fez um bom jogo. O Félix Torres é aquilo, parece que ele é muito bom zagueiro em alguns momentos, e outros ele é meio estabanado, dá o bote errado, vai tentar marcar o jogador do Palmeiras num lance, acho que foi no segundo tempo até, lá em cima, dá o bote errado e o contra-ataque do Palmeiras com ele fora totalmente de posição. Enfim, é um jogador meio homem-bomba às vezes, mas fez um bom jogo também. A linha defensiva do Corinthians foi muito bem. E na esquerda, eu acho que finalmente o Corinthians está encontrando o seu lateral esquerdo, né? O Anrileri, ele é muito bom defensivamente falando. Eu acho que ele teve alguns duelos com o Estevão, em uns que ele perdeu, outras que ele ganhou. Natural, porque do outro lado tem um jovem que é muito, muito talentoso, muito rápido, muito forte fisicamente, mas no geral ele foi muito bem nessa missão. Como o Mike também caía por ali, a gente não viu muito ele subir para dar opção de passe para o Memphis, para concatenar ideias ofensivas com o Memphis. Mas acho que era a proposta mesmo, não poderia deixar a lacuna, porque era por ali que o Palmeiras atacava, né? Então ficou mais na recomposição defensiva, na estratégia defensiva, não subiu tanto e até por isso o Corinthians não se criou. Mas a gente já viu capacidade do Anguilleri de subir e de achar um bom cruzamento, chegar na linha de fundo. Parece que é um cara que a bola não queima no pé, né? E isso é muito importante. Passa uma segurança que o Corinthians precisava há muito tempo na lateral esquerda. Teve bons momentos na temporada passada do Bidu, mas nessa já caiu muito, defensivamente não completa. O Hugo é só defensivo, não é ofensivo. E aí a gente fica nessa enrolação.
O Angeleri chegou para tomar conta da posição. Imagina quando estiver bem fisicamente, hein? Porque chegou, não estava jogando no Getafe e já começa a ser o dono da posição. No meio-campo, partidaça do Ranieri, partidaça do Ranieri. O Ranieri, que em um determinado momento da temporada passada caiu muito de produção, mas é um jogador que, bem assim, é fundamental, porque ele é um cara protetor mesmo, um cão de guarda para a defesa. O Martinez foi bem, mas fisicamente não estava no seu melhor, recuperou algumas bolas, enfim, foi fundamental. E aí a gente tem um maestro no meio-campo, e eu não estou falando nem do Garro, nem do Bidon, né, nem dos caras mais criativos, eu estou falando da forma com que o Carrilho joga futebol. É um condutor do Corinthians. É um cara que diminui a passada quando tem que diminuir, volta o jogo quando tem que voltar, inverte com uma facilidade muito grande, tanto com a parte externa do pé, quanto também buscando os jogadores no facão. É um jogador muito, muito inteligente. E ele parece que entende cada momento do jogo. E foi fundamental para o Corinthians reter a bola em vários momentos. Eu estava tentando fazer um exercício aqui de comparação do Carrilho com outro jogador que já passou pelo Corinthians. Ele não é parecido com o Elias, que era um cara mais de condução, box to box, né, como se diz na Inglaterra, mais de chegada na área e tal. Ele não é muito parecido com o Paulinho também, que praticamente era um elemento surpresa ali e tinha também uma passada larga, mas tem muitas diferenças. Ele é mais parecido com o Rincon, numa época mais de organização do meio-campo, né? Ele tem muita capacidade de entender o jogo. E ele foi, mais uma vez, muito, muito importante. Ele já tinha sido, nos jogos anteriores do Corinthians, para mim, o melhor em campo. E hoje ele volta a ser um dos melhores. O Carrilho é a cabeça pensante desse time. O Garro talvez seja o cara mais vertical, mas o Carrilho é o cara que entende o jogo da forma que precisa ser entendida. E aí o Corinthians tem lá na frente o Romero brigando que nem um louco, né, que é uma característica dele, o Memphis e o Yuri. O Memphis é um jogador muito capacitado tecnicamente, mas já não tem mais a explosão que tinha em outros momentos. Não é um jogador de velocidade, ele precisa estar perto da área para conseguir arrancar em um passe, um toque, um drible, algo diferente. Então eu acho que o Memphis gera uma expectativa nesse tipo de jogo que ele vai decidir a qualquer momento. Mas ele joga muito longe da área, ele joga muito longe dos seus companheiros e isso dificulta bastante para ele. Foi convocado agora de novo para a seleção holandesa pela capacidade técnica que tem, mas ainda não é o Memphis que a gente espera. Dito isso, 7 assistências e 2 gols na temporada. O passe que ele dá para o Yuri Alberto depois resolver a jogada é muito bom. É um passe que quebra a linha, né? É um lance que ele insiste, ele vai nos trancos e barrancos e consegue ficar com a bola e dá um passe cortando e quebrando linha para achar o Yuri Alberto. Então, assim, não é coincidência que ele não está tão bem, mas que em um outro lance ele tem a capacidade de encontrar o seu companheiro. Ele é muito mais arco do que ele é flecha, ele é muito mais garçom do que o cara que bebe a cerveja. Então, assim, é difícil bater no Memphis da forma que ele vem apanhando, porque é um cara decisivo. É um cara que tem essa capacidade e, mais uma vez, ele foi importante. Repito, 7 assistências, 2 gols até aqui nessa temporada. Tá devendo? Um pouco, é verdade, especialmente pelo que fez na Libertadores. Mas é um jogador de alta capacidade e eu tenho certeza que vai ser importante para o Corinthians durante essa temporada. E o gol do Yuri Alberto é um gol de quem está com confiança, né? Vai, encara o zagueiro dá muito espaço para ele, ele abre por dentro e chuta para fechar no canto direito do Everton. Acho que o Everton não viu muito bem a bola, por isso não teve um tempo de reação para tentar fazer a defesa. E um belíssimo gol. O Corinthians teve muito poucas chances. Foram 3 chutes contra mais de 20 do Palmeiras, mas foi mais eficaz. Foi quem conseguiu converter a sua oportunidade em gol. Eu acho
que olhando para a volta, o Corinthians não pode se acomodar no resultado. Quando esse Corinthians se acomoda, acha que está com a faca e o queijo na mão, é exatamente quando os fantasmas aparecem, especialmente defensivamente falando, e um erro é fatal. O Palmeiras é um time perigoso, volto a dizer, tem um jogador extra classe, que é um moleque infernal, que é o Estevão, e o Corinthians não pode se apoiar nesse resultado. Agora, está mais próximo de ser campeão paulista. E o Palmeiras também não é o bicho papão que talvez em outro momento recente foi. Então, portanto, o torcedor do Corinthians sai satisfeito, sai contente e sai esperançoso que o título paulista realmente pode acontecer numa festa maravilhosa que vai rolar na Neoquímica Arena. Meus caros, boa semaninha para vocês, tamo junto e vamos nessa. Vai, Corinthians!